Olá, tudo bem? No Conexão Legislativa de hoje, nós vamos falar sobre prestações de contas de campanha e participação feminina nas eleições, né? Nós estamos aí próximo das eleições, primeiro turno vai acontecer no dia 15 de novembro, e sobre esse assunto nós vamos conversar com a Fernanda Caprio, que é advogada e mestre em políticas públicas. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Obrigada, é um prazer. Fernanda, vamos primeiro falar um pouco sobre participação feminina nas eleições, né? Tem aumentado? Como que está o panorama nesse ano nos mais de 5.500 municípios brasileiros? Qual que é a sua avaliação? A minha avaliação é que ainda há muita resistência por parte das mulheres de participarem da política, apesar de toda a preocupação da Justiça Eleitoral para atender à legislação que está em vigor, e apesar das obrigações que os partidos políticos têm. Ainda eu sinto que, da parte das candidatas, existe uma resistência, né? Não é tão simples assim montar uma chapa e compor a chapa com as mulheres, né? E muitas, apesar de participarem do processo eleitoral, elas ainda estão engatinhando na forma de fazer campanha, elas não têm tanta desenvoltura, tanta disponibilidade, tanta vontade de, assim, com exceções, existem muitas mandatárias que são candidatas à reeleição e existem aquelas que querem realmente, que militam no partido, que querem uma campanha, assim, mais ostensiva. Mas, de modo geral, eu sinto que as mulheres elas ficam um pouco sem entender o contexto e sem saber como que elas podem realmente chegar no eleitor. Então, a gente tem hoje aí uma diminuição grande da propaganda de rua, uma redução bastante grande da visibilidade na TV e no rádio, porque o tempo é menor para vereadores, né? Então, com relação, por exemplo, aos candidatos a vereador, aquelas que são iniciantes na política, que são novas, elas têm só a internet. Só a internet e os grupos sociais que elas participam, que às vezes não é suficiente para atingir aquele eleitor que é necessário para elas conseguirem ser eleitas. Então, no cenário da eleição municipal, é isso que eu vejo, ainda tem dificuldade de entender ou de conseguir fazer uma estratégia para elas participarem do processo eleitoral com sucesso. E é uma dificuldade, Fernanda, imagino não só das mulheres, porque a campanha eleitoral nos últimos anos, com todas essas leis e mudança de normas, ela mudou muito, né? Então, hoje, por exemplo, se você não tem um celular ou acesso à internet, pouco você vai ver, pelo menos eu vejo aqui em São Paulo, não sei como é que é em outras cidades do interior, mas pouco você vai ver de campanha eleitoral aqui na capital paulista, por exemplo. Se você não tiver acesso à internet, se você não tiver WhatsApp, dá para ver um ou outro movimento, mas é bem tranquilo, é diferente de como eram as eleições no passado, que você tinha outdoor, você tinha campanha, carreata. E aí eu queria falar um pouco sobre número de candidatas mulheres nessas eleições. Existe aí uma cota partidária, ela está sendo preenchida, tem aumentado o número de mulheres nos últimos anos ou não, tem caído? Qual que é a sua avaliação? Não, tem assim, de forma assim bastante tímida, vem aumentando sim. O eleitorado feminino é maior que o dos homens. Eu não estou com os dados estatísticos exatos aqui da última avaliação do TSE, mas o eleitorado feminino é maior no Brasil, né? E timidamente vem. A gente vê, por exemplo, né, algumas chapas municipais, a gente tem a obrigação legal de se ter aplicação de recursos e chapas montadas de 30% de mulheres. Com relação aos recursos, o que a gente tem? O mínimo é 30%, mas na hora de você dividir o recurso público de FEFEC, que é o fundão ou de fundo partidário, você tem que olhar efetivamente a porcentagem da chapa. Então, não é só 30%. Dependendo da chapa que foi montada, aí você vai fazer uma porcentagem. Quanto de candidatos, quanto de mulheres reais, né, que estão ali. Então, a chapa dá, por exemplo, 30,5%, dá 31,9%, dá 32,4%. Então, o que a gente está observando na hora de fechar as chapas para fazer os parâmetros financeiros reais da campanha? Tem chapas aí que estão, numa média geral, estão passando dos 30%. Eu já vi chapas aí em municípios que chegam a 40% de mulheres. Então, timidamente vem aumentando. Não é um cenário geral, né? É pontual,
mas a gente vê que já vem aumentando, já não é 30% seco, aquela coisa assim, não, cumpri a cota, tô dentro. Ela vem, por exemplo, é diferente você ter 30,5 para ter 38 ponto alguma coisa, você já vê que está aumentando o universo feminino. E aí vem a divisão de recursos, que ela tem que ser proporcional à exatidão da chapa. Então, não adianta os partidos, por exemplo, pensarem assim, eu cumpri a cota, eu vou pegar 30% do meu recurso e aplicar. O partido tem que olhar o universo real. Então, a chapa lá no município tem 38,4, então ele tem que aplicar 38,4. E a mesma coisa é para o tempo da TV e do rádio, que apesar de ser bem pouco, porque na campanha de vereadores esse ano, a gente só tem aquelas inserções ao longo do dia, não temos mais o bloco para vereador. Então, quem aparece bastante é o candidato a prefeito e vice, que se forem mulheres, a gente tem uma visibilidade maior da mulher candidata a prefeita se o partido dela tiver um bom tempo de TV. Mas as vereadoras em si, mesmo que o partido faça essa divisão, elas vão aparecer muito pouco. Então, o que a gente tem é dificuldade delas se colocarem realmente na mente do eleitor. Como é que elas vão acessar o eleitor? Esse é o grande problema, a grande incógnita da eleição. E mobilização nas redes sociais, né? A gente vai ver aí o poder de mobilização de cada pessoa, de cada candidato nas redes sociais. Isso é muito importante, é fundamental nessas eleições, não é isso? Isso. Agora, eu vou te falar assim, um pouco da minha vivência que eu tenho observado na prática. Acontecendo com as candidatas, principalmente as candidatas a vereadora, porque as candidatas a prefeita, elas têm mais engajamento político, a pessoa não se dispõe a ser candidata a prefeita sem uma certa vivência política ou até vivência de grupos sociais, né? Ela não sai a prefeita do nada, né? Então, o que a gente tem? Prefeitas, candidatas a prefeitas são mulheres mais engajadas, que já vêm de grupos sociais, que já militam em alguma coisa ou já militam até mesmo dentro de partidos e são candidatos à reeleição. Já o cenário das vereadoras, eu observo o seguinte: elas têm uma grande insegurança em relação às regras, ao que elas podem, né? Os homens têm também, mas os homens, no cenário que a gente vê histórico, eles já são candidatos à reeleição. Mesmo que eles nunca tenham vencido uma eleição, às vezes eles são candidatos já pela quinta vez, né? Então eles têm mais proximidade com a campanha. E eu percebo na prática o que está acontecendo. A mulher, ela fica totalmente perdida de como vai realizar uma campanha. Então, ela não consegue soltar a campanha dela, porque ela não consegue entender o mundo da política, você entendeu? O que outras mulheres que já militam não têm como limitação. Então, na prática, eu estou vendo o seguinte: entre candidatas e candidatos, apesar delas terem a vaga garantida e apesar delas terem recurso, elas ficam perdidas. Bom, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Por fim, chega a campanha, já estamos em 16 de outubro, né? Falta um mês. Elas ainda E não conseguiram quando votar. esse programa passar, vai ser um pouco mais. Nós estamos gravando em 16 de outubro, mas ele vai passar um pouco depois. Ele vai passar na nossa programação, ele vai se repetindo, né? Então, a gente vai estar já Pois é. praticamente a 15, 20 dias das eleições. Que, no meu ver, esse ano, a campanha começa mesmo em novembro. A gente sente aqui, trabalhando com chapas, que ainda por causa da mudança que o Supremo fez na aplicação de cotas, que incluiu as cotas raciais agora, o que aconteceu? As direções nacionais seguraram os recursos até o Supremo acabar de definir como seria a regra, e quando foram repassar os recursos, né? Porque a Nacional recebe o recurso do TSE, ela repassa para estaduais, para municipais, e aí é que o dinheiro realmente vai chegar para as candidaturas. O que está acontecendo? Atrasou, né? E para te falar, assim, na prática, na vivência, começou essa semana, até hoje, mais uns 7 dias, começou a chegar o dinheiro. E esse dinheiro ainda vai chegar na conta das candidatas, e aí sim elas vão começar a pensar: eu vou gastar em quê e como eu vou gastar. Então, quem ainda não fez um planejamento, quem ainda se sente insegura com relação a como vai abordar o eleitor,
Ainda tem, assim, até um tempinho para conseguir se organizar, mas quando esse dinheiro chegar, vai faltar o quê? 15 dias para a eleição, efetivamente. Vai chegar aí no final de outubro e para começo de novembro, e vai faltar 15 dias para a eleição. Antes das mudanças, nas grandes mudanças de tempo de campanha, a gente tinha 3 meses para a eleição. 3 meses de campanha. Aí foi encurtado para 45 dias. E com essa situação de pandemia e prorrogação das eleições, a gente vai ter uma eleição real de quase 15 dias só. Porque para muitas chapas, para muitos partidos, a eleição começa a esquentar efetivamente dia 1º de novembro. E aí vai ter muito pouco tempo para cativar esse eleitor, que já está difícil a abordagem dele. O eleitor está arredio, ele não quer receber o candidato que já tem material, está tentando colocar o material, por exemplo, nas residências, a propaganda no muro, né, no portão, já está tendo dificuldade de acesso. O eleitor, sim, de modo geral, ele não quer atender o candidato, ele não quer que coloque nada na frente da casa dele, porque ele não quer se comprometer com uma candidatura ou se vincular. Ele também dificilmente está compartilhando materiais nas redes, com pequenas exceções a pessoas muito engajadas em campanha. Mas, de modo geral, as pessoas não querem se vincular e adesivos em carro têm uma aceitação maior. Talvez até pela impessoalidade do carro circulando na rua, né? É diferente você pôr uma propaganda na frente da sua casa, para os seus vizinhos verem quem você prefere, e do que no seu carro que circula pela cidade. Então, nos veículos, a gente tem uma aceitação maior. Mas o que acontece na prática? O eleitor não sabe quem é candidato. Ponto 1, não sabe. E, segundo ponto, não sabe o número do candidato. Porque não adianta nada, por exemplo, você é candidato, eu vou votar em você e eu quero apoiar a sua campanha. Não adianta nada eu ter essa vontade se eu não souber o seu número. Porque quando eu chegar lá na urna, eu tenho que saber. Então, como levar essa mensagem que está sendo um grande problema? O eleitor também tem um outro pequeno detalhe: o Facebook disponibiliza ferramentas de bloqueio. E toda propaganda, por exemplo, impulsionada na rede social, ela precisa receber um rótulo de propaganda eleitoral, é obrigatório. Então, o Facebook, ao mesmo tempo que exige o rótulo, ele também disponibiliza ferramentas de bloqueio para eleitores que não querem receber rótulos de propaganda eleitoral, por exemplo. Ou seja, também na rede social existe uma dificuldade de chegar no eleitor. E tem um outro detalhe: quando a pessoa... Pode falar. Ou seja, é uma campanha eleitoral muito diferente do que a gente está acostumado, é uma campanha eleitoral num outro mundo, vamos dizer assim, né? Porque só vai ser incomodado pela campanha quem quiser ser incomodado, né? Igual você está falando. Isso. E aí, é como eu te disse, eu quero votar em você, mas eu vou procurar o seu número? Eu não sei onde procurar o seu número, você entende? Porque, assim, existe o site do TSE, o site Divulga Candi, para nós que fazemos pesquisa, para você que atua aí no jornalismo, existe uma prática de procurar isso. Mas e o eleitor? Ele sabe onde procurar o seu número? Dá para dar um Google, por exemplo, no dia da eleição e buscar o número do candidato? Eu quero saber. Dá. Se você souber o nome dele, pelo menos o nome, o apelido, o nome de urna, você consegue dar um Google, coloca assim, fulano, candidato 2020, você consegue achar. Mas se a pessoa não tiver o impulso de procurar, ela vai para a urna sem saber em quem vai votar. E aí tem uma outra coisa que a gente pode ver que vai ser diferente. A gente tem pandemia, né? Tem restrições de distribuição de santinho. Não sei se você está a par disso. Tem estados que proibiram a distribuição de santinho por causa de questão questão sanitária, de não distribuir nada, não pegar coisas de outras sujar, né, Fernanda? Nas eleições assim, de outros anos, início dos anos 2000, anos 90, até 2010, a gente via no dia da eleição a rua lotada de santinhos, suja de santinho, né? Então, assim, sujava as ruas de todo o país. Isso agora está proibido, não é isso? Proibido. É crime eleitoral agora, se derramar o santinho na frente do local de votação.
E crime assim, pegou o santinho lá, já dá direito ao Ministério Público processar o candidato criminalmente, só de estar o santinho lá. Depois ele vai ter que explicar se era dele, se não era, se o inimigo que jogou, como é que foi isso. Mas de estar lá já é um fato e já pode ser autuado e seguir um processo crime contra ele. Agora, você sabe o que eu acho que vai acontecer? Que vai ser um pouco diferente daquilo que a gente tem hábito, porque você sabe, o eleitor ele ia para a urna sem saber já em quem ia votar e ele falava assim: o primeiro santinho que eu pegar na frente da escola eu vou votar. Isso daí é uma coisa bastante comum, bastante até popular. O que a gente vai ver hoje? A gente vai ver a pessoa chegar e falar assim: eu vou chegar na urna e antes de entrar no colégio vou olhar o Facebook. O primeiro que eu ver, eu vou votar. Porque a pessoa não sabe em quem votar, não definiu, não viu propostas, porque as propostas também, se nem a propaganda está chegando, você imagina se as propostas estão chegando no eleitor, também não estão chegando. Porque uma coisa é você ver o santinho, outra coisa é você saber qual é a proposta daquele candidato. Se nem o santinho está sendo possível, por uma série de razões, por restrição da propaganda de rua, por restrição sanitária de não poder entregar, por a pessoa não querer ver nada, não querer atender, não querer receber, não querer conversar e também não querer seguir ninguém na rede social para saber das propostas. Então, em quem a pessoa vai votar? No primeiro que aparecer na rede social. Então, ao invés de pegar o primeiro santinho na rua, vão fazer isso. Agora, voltando à questão da participação feminina, Fernanda, eu queria entender assim, quais são as possibilidades da gente ter o aumento da representação nas câmaras municipais. A eleição esse ano, claro, é para prefeito e vereadores, mas também queria analisar a conjuntura de outras câmaras. A gente está na Lesp, por exemplo, né? Então vai ter eleição daqui a 2 anos, para o Parlamento Estadual, para o Parlamento Federal, né? Câmara e Senado. A gente tende a aumentar a participação de deputadas, vereadoras, prefeitas, senadoras nos próximos anos, ou ainda é difícil afirmar se pode haver um aumento real? Eu acredito, pelo cenário que eu vejo e pela vivência, que tende a aumentar. Eu não creio que vai chegar a equiparar, ser de igual para igual nos próximos anos. Eu acho que demora muito para isso aí igualar. Mas tende a aumentar, e você mencionou a próxima eleição, 2022, né, que deputados, senadores e deputados, é uma eleição onde o engajamento feminino deve aumentar, porque a gente já viu esse aumento nessa eleição, nas chapas municipais esse ano, que já é resultado de todos os estímulos da lei, do TSE e as obrigações que os partidos têm que cumprir. E a eleição de deputado e senador, ela é uma eleição por sua própria natureza, mas que atrai pessoas mais engajadas, né? Afinal de contas, é outro cargo. A eleição municipal, ela precisa preencher vagas, mas a eleição estadual, o partido vai escolher dentro do estado pessoas para compor a chapa. Então, as pessoas são pessoas mais próximas dos partidos que realmente militam para poder compor uma chapa de deputado no estado todo. Então, vai selecionar essas pessoas. E aí, as mulheres mais engajadas, elas vêm para a campanha de deputado e senador. Então, eu creio que a participação aumenta já na próxima eleição de deputado em relação à anterior. E nessa, a gente vê um aumento, mas ainda um aumento de mulheres com pouca vivência. Nas campanhas de deputadas e senadoras, são mulheres, e até governadoras, são mulheres com mais vivência política. Eu vejo essa diferença em relação ao tipo de eleição que a gente tem. Você acha que os cursos de formação, treinamento, as mudanças políticas, a polarização política, as mulheres estão atentas a essas questões, assim, de uma maneira geral, elas querem mais participar hoje da política do que queriam há 10, 20 anos atrás? Eu vejo que sim, elas querem. A gente tem adesão espontânea, que era uma coisa quase inexistente nos partidos há 10 anos. A gente tem adesão espontânea de mulheres que procuram o partido, ou que sempre estão participando politicamente, mesmo que ela mude de partido, elas sempre estão lá. E isso vem sendo estimulado. Os partidos, eles são obrigados também a ter cursos específicos de formação e engajamento feminino na política, né?
5% do fundo partidário dos partidos que eles recebem mensalmente do TSE tem que ser aplicado para isso, para engajar mulheres. E isso se é replicado, a nacional tem que aplicar, a direção estadual tem que aplicar, as direções municipais que recebem fundo tem que aplicar. Então, essa educação política eu acho fundamental, porque um curso que tenha que trazer mulheres para dentro do partido, nem que for pela primeira vez para ouvir o que é partido, o que é eleição, o que é política, o que é cargo, torna as mulheres mais interessadas nesse tipo de assunto e na próxima eleição elas acabam querendo participar mais. Isso eu acho que já é reflexo desse pequeno aumento que a gente tem já nas chapas municipais. E como eu te falei, eu acredito que a eleição de 2022 vai ter um engajamento sequencial, né? A gente já teve um aumento na municipal, vai continuar tendo um crescimento na estadual e na federal. Fernanda, por que a gente tem uma participação feminina tão baixa, não só aqui no Brasil, se você olhar nos legislativos do mundo inteiro, Europa, Estados Unidos, Ásia, por que a gente tem uma participação na política tão, vamos dizer assim, não representativa, né? Porque as mulheres são metade da população, deveriam ser metade dos políticos eleitos, né? Por que esse fenômeno acontece em todo o mundo de maneira geral? Acontece pelo seguinte, na minha visão, historicamente a gente tem um mundo que a gestão, aquilo que seria administrativo, era feito pelos homens, né? E a gente vem mudando isso a partir do momento que as mulheres entraram no mercado de trabalho, então agora elas já têm renda. Hoje a gente vê famílias que, na verdade, as mulheres que estão sustentando famílias, mas a gente tem também um outro fenômeno que acontece junto com isso. Esse fenômeno da mulher estar assumindo famílias e tendo rendas maiores deveria, a princípio, dar um resultado de maior participação das mulheres na política. Só que aí vem um outro fenômeno que eu vejo. A liberdade da mulher e as escolhas dela permitem que ela atue sozinha na vida dela, né? Então, ela divorcia, ela assume filhos, ela assume pais idosos, ela sustenta a família. Então, o que acontece? Ela concentra o esforço dela em conseguir fazer o sustento da família, em conseguir estudar os filhos, em conseguir trabalhar e sobreviver. E eu acho que esse é o reflexo, porque apesar dela ter ampliação no mercado de trabalho, ela tem uma série de compromissos que ela teve que assumir a mais, e muitas vezes sozinha. Então, ela não tem tempo nem disponibilidade para pensar em um outro assunto que não seja o sustento. Aí a gente tem, lá na administração, a gente estuda aquela pirâmide de Maslow, né, que a base dela é o sustento. E conforme o ser humano supre aquilo que ele precisa suprir, ele passa para as próximas fases, né, até chegar no ápice da pirâmide, que é a satisfação integral de todos os anseios humanos. Então, a base da pirâmide maior é o sustento, é a sobrevivência, a moradia, a alimentação. Então, essas mulheres, que é a massa delas, que estão assumindo famílias, elas têm que se concentrar ali. Conforme elas sobem, elas vão estudar, conforme elas sobem, elas já vão ter entretenimento, e assim elas começam nos níveis mais altos da pirâmide, a pensar na gestão pública, pensar não só em gerir aquilo que ela está sendo demandada imediatamente, que é a família dela, mas também o externo. Aí ela entra num grupo social, num clube social, um clube de serviços, e vai fazer um trabalho comunitário, ela entra numa ONG, aí ela consegue, depois disso, entrar na política. E aí ela concentra a atividade dela para o social, para o coletivo. Eu entendo que, historicamente, então, ela tem essa dificuldade de os homens, era uma sociedade paternalista, né? Que veio mudando e as mulheres tendo que assumir, só que ao assumir, elas também assumiram uma responsabilidade, uma carga que impede que elas se dediquem tanto para o exterior, elas têm que se concentrar no interior da família. Eu vejo assim. Agora, em relação às mulheres negras, né, nós tivemos aí uma consulta da Benedita da Silva, lá pelo Rio de Janeiro, junto aos tribunais superiores brasileiros, em relação a candidatos negros. Como é que fica a situação das mulheres candidatas negras nessa eleição de 2020? Em decorrência dessa consulta, agora a gente tem o seguinte, a gente tem
que separar, segundo o Supremo, né, segundo essa decisão que acabou sendo recente aí, já está valendo para essa eleição. A gente tem que separar a cota feminina e dentro do universo mulher, a gente tem que separar mulheres negras e pardas e mulheres brancas. E dentro do universo homem, a mesma coisa. Então, a gente tem agora uma cota de gênero, feminino e masculino, e também temos uma cota racial, que vale tanto para mulheres quanto para homens. Então, os partidos tiveram e estão tendo que realocar os recursos e pensar agora. Numa chapa, eu tenho 100%. 100% representa o meu universo. Desse 100%, eu tenho 30, no mínimo 30% de mulheres. Dentro de mulheres, dentro desses 30%, desse universo mulher, eu tenho, então, quantas negras e pardas e quantas brancas. Aí eu tenho que criar uma proporção de aplicação de recurso ali, de acordo com a quantidade exata. E a mesma coisa foi estendida para homens negros e pardos. Então, eu também tenho que pegar assim, quanto eu vou gastar com os homens. E aí, bom, eu gastei X com brancos, então proporcionalmente eu vou precisar gastar Y com homens negros e pardos. Então, essa consulta levou a uma segunda cota, que é a cota racial que a gente tem agora, que os partidos estão tendo que administrar. E isso vai levar o quê? Ao estímulo da participação das pessoas que, por uma raça, por uma população miscigenada como é a nossa, é a maioria e não a minoria, que são os negros e os pardos. Então, a gente viu até os jornais fazendo algumas matérias, agora tem não sei quantos por cento candidatos brancos e aumentou a quantidade de negros e pardos. Lembrando que negros e pardos é classificação que serve para IBGE, para concurso público, é a mesma regra, né? E não adianta a pessoa dizer assim, mas você tem uma pele clara, mas tem uma miscigenação? Tem, porque todos temos. Então, aí que vai do quê? Vai do candidato que se entende dentro daquela raça ou não. Então, é declaratório. Não é uma questão de onde está escrito isso, em que documento que eu busco isso. É uma questão do candidato se declarar assim. É assim que a lei entende, é assim que a Justiça Eleitoral aceita, e é assim que os partidos vão fazer os cálculos, de acordo com o que foi declarado no registro de candidatura. Fernanda, nós estamos aqui quase terminando o programa. Eu queria rapidamente comentar sobre a prestação de contas nas campanhas. Esse tem sido apurado. Como é que vai ser a prestação desse ano? Eu queria que você fizesse um resumo assim, dessa questão. Prestação de contas, ela cada vez tem sido mais detalhada e fiscalizada. Então, a gente tem a fiscalização da Justiça Eleitoral, né? Mas não é só. As prestações de contas hoje, dentro do sistema de registro das contas, que é o SPCE, o Sistema de Prestação de Contas Eleitoral, existe já variáveis de cruzamento de diversas situações, como, por exemplo, pessoas que são vinculadas ao poder público, que estão fazendo doações, parentesco com candidatos, dirigentes partidários que estão prestando serviço e estão recebendo. Por quê? Porque a gente está usando fundo especial, né? Na maioria hoje, o que a gente vai ver na eleição, em maior parte, é fundo especial, é o fundão. É um recurso público, né? Vem do suor do brasileiro, e ele precisa ser muito respeitado. Então, o próprio sistema já tem diversos cruzamentos. Existe um núcleo na Justiça Eleitoral chamado NIGE, Núcleo de Investigação da Justiça Eleitoral. Toda eleição, eles atuam fazendo apuração de diversas situações que poderiam levar à ilegalidade nas contas. Esse núcleo é composto, por exemplo, por TSE, por Ministério Público Federal, Polícia Federal, COAF, Receita Federal, TCU, TCE, são servidores de vários órgãos e eles têm lá dentro daquele sistema uma série de cruzamentos, como eu falei. Então, eles apuram, por exemplo, você está o beneficiário de Bolsa Família e está doando para o partido, é cruzado, entendeu? São cruzamentos automáticos de algumas coisas que são fiscalizados. Outra coisa, as contas partidárias, as contas eleitorais, as contas dos candidatos usadas na eleição, elas são todas validadas. No banco, quando vai abrir a conta, tem que ser validado por um sistema do TSE.
E essas contas também sofrem investigações. Então, por exemplo, o candidato não pode sacar dinheiro e sair gastando esse dinheiro sem lastro, sem explicar para onde foi, sem documentar qual é o gasto. E outra, não é qualquer gasto, o gasto eleitoral. O gasto tem que estar atrelado à campanha, tem que estar atrelado à finalidade eleitoral. Então, o candidato recebeu, por exemplo, o candidato recebeu um recurso e ele pretende fazer a campanha dele toda na internet. Então, vamos dizer assim, que ele queira adquirir equipamentos para ele fazer gravação de som, de luz, gravação de edição de vídeo, edição de imagens, muito bem. Esses equipamentos que ele vai adquirir não são dele. Ele vai ter que devolver ao Tesouro Nacional se ele usou o fundão. Então, é feita uma apuração. Você comprou, você usou na campanha, mas você tem que vender por um preço justo e devolver o dinheiro. O candidato recebe, teve muito em 2018, o candidato recebeu o fundão e comprou carro. Recebeu o fundão e deu festa particular. Então, esse dinheiro, ele é sagrado. Ele vem dos impostos, ele vem da contribuição. Ele é fiscalizado. Tá certo, Fernanda. Fernanda, muito obrigado pela sua participação aqui no Conexão Legislativa. Obrigado pelos esclarecimentos. Você foi muito didática aí, né, na explicação de boa parte da campanha. Obrigada eu e estou sempre à disposição. Tá certo. Muito obrigado pela participação. E o Conexão Legislativa de hoje termina aqui. Lembrando que você pode assistir esse e outros programas da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp. Nós voltamos no próximo programa discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência. Tchau.